Olá, como vai? Tudo bem? Hoje veremos a segunda parte da entrevista com o Dr. Marcelo Saf, da Saf Araújo. Se você não viu a primeira parte, é só ir na página principal do canal, procurar o vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita para ver os outros conteúdos do canal. A Saf Araújo é um escritório gerido por empreendedores jovens conectados com as novas tendências. Eles utilizam a tecnologia para falar com seus clientes em todo o território nacional. Nós vamos abordar o assunto para ele explicar como ele faz isso, inclusive vamos falar sobre inteligência artificial. Desde já, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperta o sininho para novos vídeos e, claro, aperta essa mãozinha aqui embaixo e dê o seu like. Ah, e não se esqueça também, me acompanhe no Instagram, @Decisões Empresariais. Eu sou o Sérgio Faleiro e eu estou aqui para ajudar você a tomar as suas decisões empresariais. Eu tirei um pedaço do texto do site, do safaraújo.com.br, vou deixar aqui para você, quem quiser clicar aqui para fazer uma pesquisa, que diz o seguinte, abre aspas, não há barreiras geográficas para empresas que atuam utilizando a tecnologia a seu favor. Mesmo antes da pandemia, falávamos muito em atendimentos profissionais à distância, cursos, pós-graduações em formato EAD e muito mais, né? Como você vê o atendimento à distância na sua profissão? Então, a gente encontra algumas barreiras sim, tá? Não é majoritariamente aceitável esse atendimento remoto, muitas vezes pela dor do cliente que é muito grande, então ele entende que presencial ele vai ter um acolhimento maior, mas aqui no escritório a gente trabalha muito antes do cliente se tornar um prospecto. Então a gente trabalha muito o nosso branding. O que é isso? Branding a gente investe em avaliações no Google, a gente investe em posicionamento estratégico no Instagram, isso no Facebook, Google Ads, enfim, tudo isso para o cliente ter a plena convicção de que ele está lidando com uma empresa séria, com uma empresa idônea, principalmente pelas avaliações do Google. Hoje a gente tem mais de 1000 avaliações, todas 5 estrelas, porque a gente implementa muito na jornada do cliente um pedido de avaliação, por isso a gente consegue esse número grande de avaliações, mas eu acredito que o atendimento remoto, a gente consegue quebrar essa objeção do cliente de ser atendido à distância pelo branding. Então, quando o cliente nos procura, ele já sabe que a nossa forma de atuar, nossa forma de trabalhar é assim, é remoto. Então, eu acredito que mesmo antes da pandemia, já era assim, mas depois da pandemia a gente teve uma discrepância muito grande de objeções desse cliente. Se antes a gente tinha, a cada 10 clientes, 2 tinham objeção em atender de forma remota, hoje a cada 100 clientes, 1 tem. Porque com a necessidade do ser humano de migrar para o mundo digital, não aqueles que estavam e ainda assim queriam presencial, mas aqueles que efetivamente necessitaram de migrar para o mundo digital, isso ficou muito mais fácil de acontecer. Então hoje a gente não tem grandes problemas com isso, especificamente também pela nossa área de atuação, que o cara tem pela nossa área de atuação, que o cliente tem um momento ali que ele precisa da solução na hora. E muitas vezes, a advocacia tradicional, a gente não consegue entregar para o cliente aquele acolhimento na hora, na forma arcaica. Por quê? Porque o cliente vai ligar, o advogado vai conferir a agenda dele, marcar para daqui a algum tempo uma reunião, vai chegar na reunião, provavelmente o cliente vai estar com um traje mais formal, porque ele vai no escritório de advocacia acreditando que é um ambiente muito sóbrio. Sim. O cliente já chega ali, de certa forma, até um pouco coibido, sabe? O cliente muitas vezes tem até vergonha de falar com o advogado, porque o advogado usa a palavra com eles em latim. Jurisprudência, data vênia, vossa excelência Ipsis litteris. Exatamente. E isso, eu acredito que não seja a melhor tratativa para o cliente, tá? Então, a gente consegue absorver essa questão da distância, essa questão do remoto, com todo esse acolhimento do cliente de forma ágil. Porque o cliente, basta chamar uma mensagem no WhatsApp, ele já tem um atendimento imediatamente. Então aí eu passo a te dizer o seguinte, não vejo como uma objeção o atendimento remoto, mas sim como uma virtude, uma vantagem do nosso escritório, especificamente nessa área de atuação, que é o que está em pauta, pela necessidade rápida do cliente de ter uma solução. E com a tecnologia ele consegue, em questões de 2, 3 minutos, já estar conversando com o advogado. Ele não precisa pegar o carro, não precisa procurar vaga, não precisa marcar reunião, nada disso para ter acesso a um advogado. Então, a gente tem tido bons proveitos com essa forma de atuação que a gente vem lidando. Eu acho que você já respondeu a próxima pergunta,
que eu ia te falar como que você faz para administrar a fidelidade do cliente à distância. Porque você não está tendo um contato com ele diário, não está tendo um contato pessoal, ele não vem no escritório, mas você cria ferramentas para acompanhá-lo, para que ele seja fiel e ele continue em contato com o escritório, né? A gente se preocupa muito hoje, principalmente, com a experiência do cliente, né? O LTV que a gente fala do cliente, que é o Lifetime Value, quantas vezes aquele cliente ao longo da vida pode se tornar seu cliente novamente. Então a gente busca muitas soluções, muitas consultorias, até em outros estados de consultores, para experiência do cliente. O que a gente pode implementar na jornada para tornar a jornada dele mais agradável aqui dentro do nosso escritório e mitigar um pouco o resultado jurídico. Ou seja, o que a gente busca é que o cliente tenha uma boa experiência com o serviço e não com a decisão judicial que não depende da gente, que depende de um juiz, de um desembargador, eventualmente, enfim. A gente busca com que, no final do processo, ainda que o cliente perca, que ele tenha plena convicção de que a gente estava aqui trabalhando por ele e para ele. Como que a gente faz isso? Implementando jornadas de cliente, jornada do cliente, contatos periódicos com aquele cliente e, principalmente, uma coisa que eu cobro muito com todos os colaboradores, é não deixar jamais um cliente aguardar mais do que 5 minutos uma resposta. E isso, com a advocacia tradicional, a gente não consegue, novamente dizendo por quê? Telefone, marcação de consulta com o advogado, eventualmente uma reunião com um cafezinho. E eu acredito que o WhatsApp, hoje a gente está em contato o tempo inteiro com o WhatsApp. Se pegar o nosso celular, a gente vê o tempo que fica no uso em cada aplicativo. O WhatsApp é uma coisa, enfim, os contatos são feitos até dentro de casa, no mesmo WhatsApp. Então, a gente implementa toda a nossa estrutura de contato com o cliente via WhatsApp. E-mail pra gente é exceção. É tudo no WhatsApp. Documentação, contato informal, contato formal, tudo via WhatsApp. E aí, aqui a gente utiliza uma automação para facilitar o trabalho dos colaboradores. E para o cliente, eu tenho certeza de que é muito mais confortável para ele abrir a tela do celular, mandar uma mensagem e já ter a resposta de pronto, do que procurar um advogado. Então, com isso, eu acredito também que eu esteja fidelizando esse cliente, né? Porque se por acaso surgir uma nova demanda para ele, e aí já voltado para o LTV, com certeza ele vai querer ter essa mesma experiência satisfatória. Então, a gente foca muito nisso, pensando, esse cliente vai voltar. Todas as condutas dos colaboradores nossos são tomadas pensando se é agradável para aquele cliente, se ele voltaria em uma nova demanda. Então, a gente fideliza majoritariamente via contato de WhatsApp rotineiro. Está sempre em contato com aquele cliente, sempre procurando alimentar a expectativa dele, alinhar a expectativa dele. E dessa forma, a gente tem também obtido bons proveitos no que a gente diz respeito ao retorno do cliente, a uma segunda compra. A gente tem muita convicção de que no nosso escritório o cliente ele não procura outro advogado nessa área, mesmo se o resultado no final da demanda for prejudicial a ele, porque o serviço foi entregue com qualidade. Dentro desse assunto eu tirei mais uma parte lá do site seu, no texto, abre aspas, proporcionando uma experiência satisfatória e humanizada, fecha aspas. Quando a gente utiliza qualquer palavra que tem como origem a palavra humano, a gente remete a contato, a conversa, a uma parte mais de emoção, né? Nós costumamos relacionar esses contatos a realmente o que as pessoas pensam, o que elas estão pensando naquele momento, o que elas estão sentindo. Eu sei que vocês tratam com processos, mas você está tratando muitas vezes com a vida de uma pessoa e eu acho que o que vocês fazem, eu gostaria de saber exatamente o que a SAF Araújo faz para que esses atendimentos à distância, são por mensagens, são aplicativos, muitas vezes são por conferência, né? Mantenham essa essência humana. Então, Sérgio, aqui a gente adota uma postura de espelhamento do cliente. Ou seja, se eu estou conversando com você, eu utilizo certo vocabulário. Se eu estou conversando com o Gustavo, eu utilizo outro vocabulário. E com nossos clientes não é diferente. Ainda que de forma remota, a gente consegue passar essa humanização para o cliente a partir do momento que a gente espelha o que ele fala. Então, se o cliente fala errado, não necessariamente a gente vai falar errado, mas a gente vai falar mais informal com ele. Se o cliente é mais rebuscado, um pouco mais pomposo, a gente vai entregar a pompa que ele quer. E isso seja via videoconferência, seja via telefone, via WhatsApp, áudio no WhatsApp. Se o cliente responde por áudio, a gente responde para ele por áudio. Se o cliente manda mensagem, a gente responde por mensagem. A gente busca estar sempre espelhando o cliente para que ele sinta
que esse atendimento está sendo humanizado, ainda que esse atendimento tenha um estilo Fordismo. O que a gente busca é espelhamento do cliente. Sabe aquela sensação quando você conhece uma pessoa e fala, nossa, gostei dessa pessoa de algum lugar, eu conheço essa pessoa? Sim, sim. Provavelmente essa pessoa está te espelhando. Provavelmente. Pode ser involuntariamente ou voluntariamente. Eu, por exemplo, quando eu estou em alguma negociação, alguma coisa nesse sentido, eu procuro espelhar a pessoa para despertar nela aquele interesse. Uma técnica, isso. Sim, estar próximo dela também. Exatamente. Mas aqui no escritório a gente segue essa linha. A gente procura ser o mais parecido com o nosso cliente, falar a linguagem mais parecida com a dele, sentir a mesma dor que a dele, compadecer daquela dor dele. Então o cliente, isso é um absurdo. Concordo, é um absurdo. Eu não vou discutir com o cliente. Eu estou do lado dele. Então a minha função aqui é defender o interesse dele e humanizo o atendimento dessa forma, mostrando para ele que ele está certo, que eu estou do lado dele e que se for preciso eu vou me espelhar o mais parecido possível com aquele cliente, com aquele prospecto. E isso, ele fica com a sensação de que ele está em casa. Fica com a sensação de confortável aqui dentro do escritório. Então, basicamente é isso. Tem uma outra parte do texto que diz o seguinte, abre aspas, desmistificando o direito tradicional e trazendo ao campo jurídico a eficiência e modernidade de um mundo conectado. Fecha aspas. A profissão de advogado exige que seja feita uma análise minuciosa de documentos, de depoimentos, de falas, e muitas vezes você tem que se debruçar em cima disso para conseguir chegar no melhor resultado, né? Uhum. O que a tecnologia pode ajudar nessa análise dos documentos, análise dos depoimentos? Claro. Aqui no escritório a gente utiliza muita automação. Essas automações, elas são desde o momento em que o cliente vai assinar um contrato. Então o cliente ele entra no nosso sistema de CRM, de acompanhamento do cliente, e a gente sabe absolutamente o que aconteceu com aquele cliente. Bom, você está entrando num viés de desmitificando o direito e trazendo a eficiência. Eu acredito que essas automações não só desmitificam o direito, porque ela tira aquele retardo que geralmente tem na advocacia comum, aquele retardo, aquela especificidade, não, você liga para o advogado, olha doutor, eu estou com uma dúvida assim, não, eu vou precisar analisar. Com a nossa tecnologia, diferentemente de outros advogados, eu vou precisar analisar e te dou um retorno daqui 2 dias, a gente pede, não, me dá um minutinho. Consegue abrir na tela, ver tudo o que aconteceu com aquele cliente desde o primeiro contato, tudo o que ele precisou, tudo que ele teve de demanda aqui dentro do escritório. E com isso eu entendo que a gente encontra a eficiência, pela rapidez, pela agilidade. Mas isso, novamente, eu trago aqui o Fordismo. Com o Fordismo a gente consegue estabelecer que determinada pessoa vai imergir naquele conteúdo, fazer análise. Então, por exemplo, a partir do momento que os documentos são triados aqui dentro do escritório, ele vai para um advogado. Determinado tipo de ação vai para um, determinado tipo de ação vai para outro, que é especialista naquela demanda. Com isso, eu consigo que o fulano, que é especialista naquela área, debruce sobre aquele tema. Mas ele vai fazer só isso. Ele não vai fazer a triagem de documento, ele não vai fazer o primeiro contato, porque quem faz isso são outros colaboradores. Então, o cliente vai passando pela esteira de produção, sempre na melhor habilidade do meu colaborador para aquela função. Então, o comercial, ele vai ter o cara que mais tem resultado no comercial, que mais gosta de fazer o comercial. Na triagem de documento, vai ter um estagiário, eventualmente um advogado que consiga fazer essa triagem de documento. E na análise de documento e confecção da peça recursal ou da peça inicial, ele vai ter um advogado especialista que vai fazer só aquilo. Então o advogado não perdeu tempo fazendo as outras etapas antes de chegar para ele aquilo. Então ele consegue entregar com muito mais eficiência, com menos tempo, menos custo, menos tempo e melhor qualidade, porque ele está especialista naquilo, em fazer aquilo. Novamente, é o Fordismo, é uma linha que eu defendo muito, que eu tenho muito agrado pelo estilo de negócio, e acredito que com isso a gente consegue desmitificar o direito, que é aquele advogado que vai te atender e ele mesmo vai fazer a peça. Aqui você não vai encontrar isso, porque aqui é uma empresa, você vai ver um escritório de advocacia empresarial, e consigo também entregar eficiência por meio de tecnologia, porque eu não preciso vasculhar o meu arquivo. Tem um arquivo que nem tem documentos aqui, porque o meu cliente, o meu colaborador consegue digitar o CPF do meu cliente na hora, ter a resposta que ele precisa. Na hora. Pois é, na sua profissão e de maneira geral, a gente fala muito em softwares que coletam as informações e dão respostas automatizadas, ou seja, muitas vezes estamos falando de inteligência artificial. Até onde a inteligência artificial pode ajudar no seu trabalho? A gente utiliza ferramentas de inteligência artificial aqui, tá? A gente tem ferramentas aqui que entregam um trabalho todo pronto.
Mas a nossa experiência com essa ferramenta, com essa inteligência artificial, ela não tem sido muito satisfatória para delegar totalmente para o robô uma função típica de um ser humano. Então, todas as nossas experiências onde o robô, a inteligência artificial, fez todo o trabalho, ela precisou de uma correção humana no final. Seja numa vírgula, seja num fato que não teve conexão, seja num erro do robô, que teve um erro no meio da peça, por exemplo, um erro de programação. Então a gente está passível disso. Acredito sim que a inteligência artificial pode ocupar o espaço de muitos servidores dos tribunais, por exemplo, mas jamais do advogado. Jamais do advogado. Porque o advogado, ele é a última esperança do cliente em encontrar aquele determinado direito socorrido. Então a gente não pode delegar isso para a máquina em hipótese alguma. E se algum dia isso for delegado para a máquina, eu tenho plena convicção de que vai precisar ser revisado por um ser humano. Então, muito se fala em inteligência artificial abominar a profissão de advogado. Mas para mim isso jamais vai acontecer por essa necessidade de sempre estar revisando pela extrema, vamos dizer assim, pela extrema importância que um processo judicial, seja em qualquer área, tem na vida de determinado cidadão. Então acredito que jamais o robô vai poder fazer isso para ele. Pois é, os amantes da sétima arte vão concordar comigo que muitas vezes o cinema mostra um cenário de caos quando a gente fala em inteligência artificial. São apocalípticos e situações onde as máquinas estão dominando tudo, mas são teorias, claro. Mas você acredita que a curto, médio ou a longo prazo a inteligência artificial pode ser uma ameaça nas análises jurídicas? Você já disse que hoje, em hipótese alguma, tem que ter uma correção humana. Mas você acredita que num período, daqui a algum tempo, pode ser uma ameaça? E se você acredita que for uma ameaça, o que nós podemos fazer para que isso não nos afete, não atrapalhe o nosso trabalho? Eu acredito que a médio e longo prazo a inteligência artificial vai sim roubar alguns postos de trabalho, tá? Principalmente aqui no viés jurídico, mas no âmbito mais interno dos tribunais, para fazer atividades que são de fato automatizáveis, tá? Mas eu não acredito que a gente se relaciona com CNPJ. Embora respeite quem acredite numa cultura B2B, para mim não existe B2B. Para mim, CPF relaciona com CPF. Empresas, as tomadas de decisões são de CPF. A gente relaciona com CPF. Então, nessa esteira, nesse cenário, eu não acredito jamais que um robô vai ter o acolhimento de um ser humano. E no direito, como eu disse anteriormente, a dor do cidadão que está procurando a tutela jurisdicional é grande. E ele jamais vai trocar o acolhimento humano, muitas vezes para escutar o que ele já sabe. Hoje com o Google, os clientes chegam aqui e já sabem de tudo. Tem cliente que chega com a peça pronta para a gente. Então eu acredito que jamais o robô vai conseguir substituir esse acolhimento. E por isso não tenho um fundado receio de que futuramente possa de fato abominar a profissão de advogado, abolir a profissão de advogado. Mas há sim alguns receios quanto a algumas atividades que são desempenhadas e que o robô pode plenamente substituir, tá? Como, por exemplo, movimentação processual. Movimentação processual, a partir do momento em que um processo já está em andamento, ela é muito rotineira. Então, isso eu acredito que o robô possa, sim, entender a necessidade do processo e ele mesmo executar a tarefa, sem a necessidade da intervenção de ser humano. Mas, majoritariamente, no início do processo, principalmente na questão de acolhimento e de distribuição de determinado processo e de consultoria, porque antes de ajuizar um processo em busca de um direito, a gente entende o problema do cliente e vê se de fato ele tem aquele direito. Então isso jamais eu acredito que vai ser substituído pelo robô e por isso eu não tenho esse receio de que futuramente isso possa vir a causar algum prejuízo para os advogados. Os filmes, eles muitas vezes nos mostram situações mesmo de caos, as máquinas tomando conta dos seres humanos e passando por cima de nós e dominando o que é nosso. Mas eu acho que a gente tem que sempre manter a essência humana em tudo que nós fazemos. Eu acredito que, por mais que a tecnologia esteja aí para facilitar a nossa vida, nós temos que saber sempre colocar aquela gota humana, aquele ponto humano nosso, né? Com certeza. Marcelo, quero agradecer, eu acho que foi muito bom a nossa conversa, eu tenho certeza que você agregou muito para os nossos gestores e gestoras que estão lá do outro lado e eu quero agradecer a sua participação. Eu que te agradeço, Sérgio, pela oportunidade.
como já dito, eu sou entusiasta desse trabalho que você vem desenvolvendo aqui no YouTube. Me ajuda rotineiramente na tomada de decisão. Acredito que esse seja a sua missão, seu propósito com esse trabalho. E dizer para todos os empreendedores que estão assistindo que o caminho do empreendedorismo, por vezes, ele é um pouco sombrio, tá? Mas que se você tem essa visão e tem essa missão de empreender, e não necessariamente porque empreender dá dinheiro, mas porque você gosta de fazer acontecer, gosta de buscar problemas e descobrir a solução, siga firme. Porque com certeza você vai ter muito sucesso na sua trajetória como empreendedor. E você que já é empreendedor também, continue sempre procurando conhecimento como você está fazendo agora, aqui no canal do Sérgio. Porque, como eu disse anteriormente, não é o que te trouxe aqui que vai te levar para outro nível. E nós, empreendedores, estamos em constantes evoluções, em constantes ameaças aos nossos empreendimentos, se não nos atualizarmos. Então, queria novamente parabenizar por esse trabalho que você vem fazendo aqui na mídia social. Sei que você tem um background enorme no offline, está trazendo isso para o digital agora, para o online. E tenho certeza de que esse trabalho vai ajudar, já ajuda e vai ajudar muitos empreendedores a terem tanto sucesso quanto você tem, quanto eu tenho na minha profissão, na minha área, e quanto outros tantos que estão assistindo aí têm e terão ao longo dessa jornada aqui com você nesse canal. Muito obrigado, Dr. Marcelo Saff, e a todos os colaboradores da Saff Araújo, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de extrema valia para vocês. Eu sou o Sérgio Faleiro e eu estou aqui para ajudar você a tomar as suas decisões empresariais.